Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a mais este encontro com o Evangelho de Jesus. Um momento para cada um de nós poder mergulhar, refletir nas lições, nos ensinamentos, para que possamos alimentar a nossa alma, nosso espírito, para enfrentarmos os nossos compromissos do dia a dia, encorajados, fortalecidos. Nós vamos recebendo em nossos lares Jesus, que adentra e espalha suas luzes em todas as direções, higienizando, harmonizando, tranquilizando totalmente os nossos lares. A luz de Jesus também envolve a cada um daqueles com quem habitamos em nosso lar, e todos eles também vão acerenando suas mentes e corações, ficando tranquilos e serenos. E assim, Jesus, nós te pedimos permissão para iniciarmos o nosso encontro com o teu Evangelho nesta noite. Envolvemos a Mônica em paz, em harmonia e serenidade, para que ela possa trazer para nós o estudo que ela fez para esta noite. Que possamos assim permanecer em paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós trouxemos uma reflexão de uma história bem antiga que fala que um homem ele foi ver Buda, porque ele tinha ouvido falar que Buda era um grande mestre, muito sábio. E aquele homem, como todos nós, tinha tantos problemas, e ele achava que Buda era capaz de ajudá-lo. Então ele resolveu, saiu da casa dele, foi até onde Buda estava, encontrou, ficou tão feliz de encontrar Buda, e contou para Buda, não é, que ele era um fazendeiro, que ele gostava muito do seu trabalho, mas às vezes não chovia bastante. E quando não chovia bastante, a colheita era escassa. E no último ano, a colheita tinha sido muito ruim, e ele quase ficou na miséria. Mas, algumas vezes, o problema não era a seca, era a enchente. Então, assim, quando não chovia muito, ele perdia a colheita. Quando chovia pouco, ele perdia a colheita. Quando tinha muito sol, quando tinha pouco sol. Então, sempre lhe vinha um problema. E aí, aquele homem reclamou para Buda que o dinheiro que ele recebia não era exatamente aquilo que ele queria, né, por conta de toda essa situação. E Buda ali escutava aquele homem com toda a paciência do mundo. Aí ele contou que era casado, com uma boa mulher, mas ele amava muito a esposa dele. Mas às vezes, aquela mulher era tão chata, ele incomodava ele com umas coisas assim tão bobinhas, e ele às vezes se cansava dela. E Buda olhava para ele serenamente, baixava a cabeça, assim, acenava, e o homem continuava. Aí ele contou que tinha muitos filhos, que os filhos eram muito bons, mas às vezes aqueles filhos não demonstravam ter tanto carinho, assim, tanto respeito, né, por ele. E aí ele prosseguiu relatando as dificuldades, as preocupações. E aí depois de um tempão reclamando, falando de tudo, ele estava mais calmo e disse que ele estava ali para que Buda pudesse dar uma solução para a vida dele, uma solução para os problemas. Mas, para sua decepção, Buda disse que não poderia ajudar. Como não podia ajudar, né? Ele queria a resposta, ele queria a solução. Nossa, ficou muito bravo. E, serenamente, o Buda respondeu que não podia ajudá-lo porque todo mundo tem problema. Na verdade, Buda diz que cada pessoa tem 83 problemas. E não há nada que se possa fazer sobre isso. E para dar um exemplo, ele disse assim para o homem, olha,
Se você trabalhar duro num desses problemas, eu até acredito que você possa resolver. Mas assim que vou resolver esse, vai aparecer outro no lugar. Ó, vai chegar um dia que você vai perder seus entes queridos e que você também vai morrer. E em relação à morte, não tem o que fazer. O homem ficou tão furioso, mas tão furioso, começou a gritar, falando que ele tinha sido enganado, que falaram que Buda era um grande mestre, que com certeza iria ajudá-lo. Para que servia aquela doutrina toda dele se não estava resolvendo os problemas? E aí Buda, pacientemente, deixou ele falar. E quando ele ficou quieto, ele falou: olha, talvez eu acredito que eu possa ajudá-lo com o problema número 84. Imagina, né, a cara do homem lá, de interrogação. Óbvio que ele perguntou o que era o problema número 84. E com muita simplicidade, Buda respondeu que o problema número 84 era não querer ter nenhum tipo de problema. Essa fábula tão antiga, antes, né, contada antes de Jesus, nós podemos refletir que cada um de nós tem um pouquinho disso, né? Representa o ser humano. Porque nós achamos que a felicidade está na ausência dos problemas. E que os problemas, nós temos que lidar com os problemas para quê? Para eliminar, para tirar da frente. E muitas vezes nós queremos que os outros resolvam os problemas, as dificuldades por nós. E nós nos esquecemos que as dificuldades são desafios pessoais e que elas vão permitir que nós aprendamos a serenidade para encontrar soluções. Então, na verdade, dificuldade, problema, obstáculo, são todos sinônimos que são instrumentos que Deus proporciona para o nosso crescimento pessoal. Nós vivemos ainda num mundo imperfeito, nós somos imperfeitos, e é claro que o problema vai existir. Então, o que vai adiantar nós brigarmos com a vida e viver insatisfeito? Não vai resolver nada. Então, nós vamos ser mais felizes quando nós aprendermos a valorizar o que nós temos de bom. O fazendeiro dessa fábula tinha uma esposa linda, filhos bons. Ele reconhecia tudo isso, mas ele estava colocando o foco dele nos obstáculos, naquilo que não dava certo, do que ele não gostava, do que incomodava. E aí ele achava que tudo estava uma droga porque as coisas não eram exatamente do jeito que ele queria. E quantas vezes a gente também fica no mau humor danado quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Então, voltando, a falta ou abundância da chuva, o temperamento da mulher, o comportamento do filho, tudo para que ele estivesse bem, que ele fosse feliz, precisava ser mudado. Senão, ele não ficava satisfeito. Ele via muito assim de leve, né, o que ele tinha de bom, mas ele não era grato e ele não fazia nada, né, para resolver a situação. Então, será que a gente também não age assim, muitas vezes? Como que nós nos comportamos diante daquilo que nos incomoda? Como que nós nos sentimos diante de uma situação que nós não podemos fazer nada para mudar? Então, o que faltou para aquele fazendeiro? E, às vezes, o que falta também para nós? Faltou paciência e resiliência. Será que nós já paramos para pensar o que significa de verdade paciência e resiliência? Eu escutei numa palestra do Haroldo Dutra Dias, né? E ele conta, assim, ele falou que muitos acreditam que ter paciência ou ser paciente é sentar, ficar de braço cruzado e esperar, né, que a vida ou alguém resolva as dificuldades por nós. Ah, eu tenho paciência, vou esperar que tudo vai dar certo, né? Aguardar, assim, que a vida traga de bandeja tudo o que nós queremos, que nós desejamos. Interessante que ele falou que isso não é paciência, isso é acomodação. E é verdade, né? Porque paciência é diferente.
A paciência nos ajuda a suportar situações desagradáveis, as ofensas, sem perder a calma. A verdade, o Haroldo conta, que, na verdade, né, o Haroldo conta que a paciência começa assim, depois de tudo aquilo que nós já fizemos. Então, tudo aquilo que a gente podia fazer, tudo aquilo que nós poderíamos ter feito, aí sim, quando passou por tudo isso, começa o período da paciência. E a paciência tem uma irmã siamesa, né? Vamos dizer assim, a resiliência. A resiliência é saber lidar bem com todos esses obstáculos que nós encontramos em nossa vida. Então, na vida, como nós já falamos, que nós vivemos num mundo imperfeito, as coisas não acontecem exatamente como nós queremos, como nós planejamos. Sempre vai ter um imprevisto, um obstáculo, um desafio. Então, para que nós possamos viver de uma maneira mais equilibrada, precisamos da paciência e da resiliência para ter essa paz no coração. O que o fazendeiro fez? Ele, para ter a plantação dele, ele com certeza precisou preparar a lavoura. Então, ele foi escolher o terreno, preparar o solo, tirar as pedras, aqueles entulhos, remover o resto das plantações anteriores. Precisou o quê? Colocar adubo, os nutrientes, os minerais, fazer as covinhas, escolher as sementes ou as mudinhas que estavam boas para plantar, continuar depois fazendo a parte dele, de cuidar da irrigação, remover alguma praguinha. Então, isso era tudo que ele poderia e deveria fazer. Daí em diante, entra a paciência. Por quê? Porque se o clima seria favorável, se tivesse muita água, ou pouca água, muito sol ou pouco sol, não dependia dele, porque ele não tem controle sobre a natureza. E aí o que acontece? Vieram as intempéries. Então, até aí, deveria ter a paciência. E aí, ele perdeu tudo, ou quase tudo. É nesse ponto que entra a resiliência, ou seja, que entra saber lidar bem com os obstáculos, e aí começar tudo de novo. Então, sem a paciência, sem a resiliência, ele se desesperou, reclamou e não adiantou nada. O Buda agia com paciência. Ele esperava serenamente o fazendeiro falar e mostrou que era preciso aceitar os mecanismos de aprendizado que a vida nos oferece para crescermos. E Jesus também fez isso. Jesus sempre nos ensinou a ser pacientes, resilientes, confiantes em Deus. Ele nos ensinava para a gente confiar, esperar, olhar de uma maneira diferente, não errar novamente, não é? Então, Jesus recomendou que quando nós tivermos o coração apertado, quando estivermos chorando, quando o chão parecer abrir, que nós procurássemos na oração a ligação com Deus, Pai, nosso Pai, e pedir ajuda. Na oração, que nós procuremos buscar compreender essa situação e saber enfrentar essas situações tão difíceis. E Jesus continuava dizendo, nos ensinando a confiar nesse Pai amoroso que não desampara nenhum de nós. Todo o Evangelho fala, não é, da eficácia da prece, da oração, do amparo que nós temos, de que Deus é tão Pai, é tão amoroso, que nunca vai dar aquilo que o filho não precisa. Então, nesses momentos que nós estamos com o nosso coração apertado, que a dor bate na nossa porta, que às vezes nós nos deixamos levar, não é, pelo desespero, pela falta de esperança, vamos parar um pouquinho, pensar em Jesus, nos concentrar na companhia de Jesus, entrarmos em sintonia com Ele, abrirmos o nosso coração e deixar que Jesus balsamize o nosso coração,
que Jesus tranquilize a nossa mente, revitalize o nosso espírito, que com certeza, após esse encontro mental, psíquico, nós vamos sentir essa força brotar novamente para nós enfrentarmos, né, esses momentos difíceis. Mesmo com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nós ainda assim não compreendemos totalmente, né, as razões do nosso destino. Sabemos que tudo tem uma razão, um motivo, e que a sabedoria do Pai é infinita. Mas nós devemos, então, aceitar a situação e lutar para o melhor. Eu tenho um professor muito querido, né, um amigo, meu professor de filosofia, o Antônio Carlos Tarquínio, que ele fala para a gente que uma coisa nós podemos ter certeza. Tudo que acontece são lições. E as lições são preciosas para a construção da nossa felicidade aqui e agora. Que as dificuldades do caminho, os acontecimentos inesperados, contêm o potencial de revelar-nos a nós próprios. Olha que coisa bonita, né? Potencial de revelar-nos a nós próprios. Então, nós vamos poder conhecer tanta coisa que nós ainda nem imaginamos. Nós vamos ter a oportunidade de ver o quanto nós somos bons, o quanto nós podemos resolver as coisas, o quanto nós temos ainda para ser uma pessoa boa. Então, não vamos nos sentir a pessoa mais infeliz do mundo. Vamos aprender a enxergar o que temos pela frente. Vamos ver que tudo, então, é essa oportunidade de autorrevelação, que é para a gente aprender a ser melhor mesmo, não é? Então, vamos, como disse o Taquinho, nos surpreender com a nossa capacidade, então, de superação e realização. Com Jesus, nós podemos, sim. Então, vamos nos habituar, o convite de hoje é que nós possamos, assim, nos esforçar, não é? Para mudar o nosso olhar, para nos observar, para perceber se as nossas atitudes estão contribuindo para resolver ou agravar a situação. Então, se nós ficamos tristes, deprimidos, sofremos, é normal essa reação com toda essa situação que nos acontece, mas não vamos deixar com que aquilo fique estagnado. Vamos deixar, assim, superar esse momento de tristeza para não agravar essa situação. E muitos espíritos também nos ensinam sobre a bênção, não é? Das dificuldades para o nosso crescimento. Emmanuel, através do Chico Xavier, naquela coleção da Fonte Viva, ele conta para nós que as dificuldades terrestres são realmente muitas, né? Não são poucas. E nós precisamos de muito esforço mesmo para separar os obstáculos. Então, né, crescer, se conhecer, é algo doloroso, difícil, que precisa de um esforço nosso, mas e aí ele dá uma dica, não é? Então, no que consiste esse esforço? Em estarmos vigilantes. Vigilantes em que sentido? Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante do problema. Então, diante do que nós chamamos problema, daquela situação difícil, vamos encarar aquilo como um grande desafio e que, se Deus permite com que nós passemos por isso, é porque Ele sabe da nossa capacidade e também nunca vai deixar que nós fiquemos sozinhos. Temos espíritos muitos ao nosso redor para nos auxiliar. Então, Emmanuel pede para que a gente valorize as experiências no bom sentido, observando, então, as necessidades do nosso coração. O que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo? E assim, compreendendo as situações, compreendendo a vida, cuidando de nós mesmos,
sendo otimistas, gratos a tudo que acontece, nós vamos adquirindo valores renovadores para o nosso espírito. Então, isso que Emmanuel diz é o que o meu professor, não é, disse também. Nós vamos nos surpreendendo com aquilo que nós somos capazes de realizar e de fazer. Então, precisamos, às vezes, repetir muitas e muitas experiências, às vezes, para perceber que a nossa reação já está diferente, que nós vamos ficando cada vez, assim, conseguindo nos recuperar mais fácil de uma tristeza, de um baque. Quem de nós não quer ser feliz? Nós queremos ser felizes, nós queremos ter paz, mas ser feliz e ter paz não significa ausência de problema, mas serenidade para encontrar a solução, para compreender que nós não podemos controlar todas as coisas. Lembram-se do agricultor? A paciência e a resiliência fazem ele perceber que ele não consegue controlar os fenômenos da natureza. Sob nosso controle está a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa maneira de lidar com os desafios, os nossos limites, os nossos objetivos. O que acontece ao nosso redor, a ação do próximo, não está nas nossas mãos. E como é difícil, como nós sofremos, porque nós queremos ajudar os nossos entes queridos a se libertar de situações difíceis, e quando eles não fazem, o nosso coração, dói demais, né? Mas não está nas nossas mãos. Então, nós vamos fazer de tudo o que nós pudermos. Orarmos, auxiliarmos, mas deixar nas mãos dele o que cabe a ele. E a nós ter essa paciência e a resiliência. Então, vamos aquietar o coração e deixar nas mãos de Deus aquilo que nós não temos o poder de controlar. Vamos lembrar que Deus dá o tempo todo para a humanidade, para todos nós, muitas dádivas, muitas oportunidades que nem sempre nós conseguimos perceber, receber e utilizar. Então vamos prestar um pouquinho mais de atenção e abrir o coração para acolhermos essas bênçãos divinas. E essas bênçãos podem muitas vezes chegar para nós através de um parente difícil, da necessidade material, da doença, mas também ao contrário, né? Do poder, da experiência da abundância, da saúde. Então vamos pedir sempre a Deus que o Pai nos ajude a ter sabedoria para agir. E com toda certeza, nós vamos receber do alto, dos mensageiros de Deus, de Jesus, a força e a coragem para enfrentarmos as nossas lutas diárias. Que possamos ter a serenidade de Buda e lembrarmos do exemplo deste agricultor e transformarmos a nossa vida em algo desafiador, mas um desafio que nós com certeza iremos superar. Uma semana de muita força, de muita luz, de muita paz, paciência e resiliência para todos nós. Fiquem com Deus. E se alguém quiser comentar alguma coisa, estamos aqui à disposição. Uma reflexão muito boa para se fazer. E a Mônica me fez lembrar de uma passagem de Francisco de Assis, dentro do confiar, mas confiar verdadeiramente. Ele vinha com o Frei Leão, já andando há muito tempo, e era o inverno dos mais rigorosos ali naquela região da Itália. E eles subiam um morro para chegar até o ambiente que eles viviam, né? Os franciscanos viviam uma espécie de mosteiro, não sei bem que nome, agora não me ocorre. E nesse caminho pediram ajuda para um e não tiveram. Bateram na porta de outro e pediu que eles se afastassem.
E eles foram andando. E o Frei Leão: Francisco, estou com fome. E Francisco dizia: graças a Deus, não dependemos de nós, Leão. Estamos nas mãos do Senhor Jesus. E seguiram. Com muito custo, já altas horas da noite, chegaram no ambiente onde eles viviam. Eu não lembro exatamente o nome. Bateram a porta. E quem estava do lado de dentro guardando aquela porta não acreditou que pudesse ser Francisco de Assis e o Frei Leão. E não abriu a porta. E Francisco começou a rir. E o Frei Leão: Francisco, você está louco? Nós vamos morrer de frio. Leão, se essa é a vontade do nosso Pai, que seja feita. E o Frei Leão: mas Francisco, você está rindo. Sim, Leão, nós não temos o que fazer. Ninguém pode nos ajudar. Nós não podemos fazer nada. Estamos nas mãos do Senhor. Seja qual for a decisão dele, abra o seu coração, Leão. O meu está aberto. E nisso, um outro frei, que havia saído para retornar breve, voltou, disse a palavra que tinha que falar para entrar, e eles entraram. E ele disse: está vendo, Leão? Precisamos confiar. Seja para desencarnar, seja para continuar encarnado, estaremos sempre dependendo do nosso Criador. Então, essa lição que a Mônica trouxe é muito boa, porque eu não tenho que me abater, eu não tenho que me preocupar se uma situação tal ou qual poderá vir a acontecer. Eu vivo 90, 100, 110 anos e ela não acontece. Então, vamos viver o dia de hoje. O que temos para fazer hoje? Vamos fazer com alegria, com entusiasmo. Ah, mas é deficiência de saúde, é problema familiar, é problema de trabalho. Sim, mas isso não pode se apoderar de nós. Paulo já escreveu em uma das suas epístolas: Deus não nos deu o espírito do medo. Então, conforme a Mônica explicou e orientou, qualquer que for a situação, qualquer que for a dificuldade, nós estamos prontos. Achamos que não, mas estamos prontos para resolver? Sim. Ela deixou bem claro, e é verdade. Deus não dá compromisso maior do que o ser humano pode resolver. Nós é que imaginamos que é um problema de solução mais difícil, quando, na verdade, a solução é o que ela disse: orar, fortalecer pela oração. E parece que o problema vai diminuindo de tamanho. É porque nós, de fato, nos entregamos nas mãos de Deus. Uma bonita reflexão para todos. Se quiserem Mário, perguntar. nós podemos também lembrar daquela passagem de Jesus na tempestade, onde no barco estavam todos os discípulos ali, eles estavam no lago de Genezaré, e lembram-se que veio um temporal, porque ali naquela região era muito vento, e de repente ali se formava, né, do calor, e raios ali, trovões, aquela água ali se agitando, e Jesus dormia. E os discípulos, apavorados, achando que o barco ia virar, acordam, chamam Jesus e falam: Jesus, nós vamos morrer aqui, vai virar. E o senhor está aí dormindo, não é? E Jesus olha para eles e fala: ah, meu Deus do céu, que pouca fé, que falta de confiança no Pai, né? E aí Jesus levanta e acalma a tempestade. E aí eles viram o quanto era poderoso aquele homem. E aquele impacto foi tamanho
Então, no momento que nós estivermos com essa dificuldade, é como se nós estivéssemos no meio dessa tempestade no barco. Então, Jesus está ali no cantinho, calminho, sabendo que vai passar. Então, vamos fazer de Jesus a nossa boia, que nós não vamos afundar. A tempestade, no momento certo, vai passar. E na hora, né, dá aquele frio na barriga, a gente... Mas depois a gente respira fundo, faz a nossa oração e vamos aquietando, e assim, um dia a mais nós vivemos. Né? Então, essa serenidade mesmo que nós vamos conquistando, e um dia nós vamos olhar para trás, né, daqui a muitas encarnações, e vamos falar, puxa vida, não é que nós conseguimos? Não há problema maior do que a capacidade do ser humano resolver. O ser humano, às vezes, se coloca muito pequenininho, e não é. É um filho de Deus, criado por Deus. Então, caramba, se está difícil para mim, eu vou chamar meu pai. É Deus. Será que ele é o criador de tudo? Eu preciso, às vezes, entender por que eu estou passando. Então, é uma boa lição, sim, para lembrarmos sempre que ele está em nós. Nós é que, às vezes, ficamos atribulados, preocupados, deixamos cair um pouco a autoestima e nos achamos frágeis, né? Na verdade, nós somos fortes, porque ele é o poder, ele é a força, ele que alimenta a vida. E ele não me fez para sofrer. Às vezes eu andei por caminhos que me levaram à situação de hoje, se não nesta vida, em vidas passadas. Então eu preciso enfrentar e aprender o que essa lição está me trazendo. É muito consolador o Espiritismo quando ele diz, é uma lição. Tenha olhos de aprender, porque quando nós aprendemos, ela some, ela se resolve. E como disse a Mônica, dias à frente, meses, anos à frente, nós vamos olhar para trás e falar, nossa, eu achei que aquilo era insolúvel. E não tem nada insolúvel. Ai, a morte é. Não existe morte, o espírito vive. Jesus provou isso. Ele disse que 3 dias após voltaria e voltou. Claro que em espírito, não no mesmo corpo físico. O que nós precisamos entender é que aqui é transitório. E foi transitório para grandes personagens na história humana. Alexandre, Carlos Magno, Nabucodonosor, todos homens poderosos. Naquela encarnação acabou. Depois voltaram em situações diferentes. Tudo é aprendizado, tudo é lição. Sempre com autorização de Deus. Deus não nos quer sofrendo. Nós é que deixamos de enfrentar e ficamos sofrendo com a possibilidade de alguma coisa dar errado. Somos filhos de Deus. Se quiserem perguntar, aproveitem a Mônica aí. O tema é dela. Bom, como todo mundo está perguntando ao mesmo tempo, ela não vai responder para ninguém porque ficou difícil entender. Então, nós vamos caminhar para o nosso encerramento, antes lembrando que quando iniciamos essa atividade, nós sugerimos que as pessoas que aqui participam poderiam deixar temas que gostariam que fossem desenvolvidos. Às vezes, cada cabecinha aqui tem um tema, uma dúvida, uma preocupação, e aí nós vamos buscar o tema em cima, dentro dos evangelhos de Jesus, à luz dos ensinos espíritas,
para esclarecer. Então, não fiquem tímidos, podem colocar no grupo qualquer sugestão e nós vamos tratar com muito amor e com muito carinho, tá bom? Agradecemos a Jesus por esta oportunidade que Ele nos deu de estarmos reunidos em seu nome, pedindo a Jesus que possamos ter outras oportunidades como esta. E vamos reunindo os nossos sentimentos mais qualificados e em formas de vibrações, nós vamos levar essas energias para lugares onde a dor se faça presente. Aquelas pessoas que conhecemos e aquelas que não conhecemos, que forem merecedoras, que possam receber esta vibração de saúde, que possa receber esta vibração de alegria em viver, de confiança em Jesus, para que possa assim prosseguir sua jornada de aprendizado e crescimento em direção a Deus, nosso Pai Criador. Nós vamos levando também essas energias para aqueles lares que se encontram em desarmonia, para que essa vibração nossa chegue ali como luz, iluminando as mentes e os corações daqueles lares, para que haja compreensão entre as pessoas, para que haja respeito, carinho, amor e laços fraternos entre todos que habitam esses lares. Nós vamos também envolvendo todos os governos na Terra, todos os dirigentes dos diferentes cantos neste planeta, para que sejam envolvidos nesta vibração de harmonia e paz, para que recebam o nosso amor em forma de vibrações, para que suas mentes sejam envolvidas e que suas decisões visem sempre as causas humanitárias de prosperidade e de fraternidade. Em particular, envolvemos a Rússia e a Ucrânia, que seus governos cedam um pouco e encontrem um ponto de ajuste, um ponto de paz, para que aqueles povos possam viver fraternalmente, em harmonia, e que possam prosperar em seus países com paz. E assim, Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos que possamos nos dispersar em paz e serenidade, e que assim possamos permanecer até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.